paz do Senhor Jesus seja com todos vós. Amém. Vamos estar lendo a palavra para nós meditarmos em Josué 10, que diz assim, no verso 12. Porque aqui no capítulo 10, tem vários textos áureos. Josué vence os mais 7 reis, Josué prende 5 reis, Josué socorre a Gibeão. E nós vamos ler no verso 12, que diz assim, o sol e a lua são detidos. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas, sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Ajalon. O sol se deteve e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Isto não está escrito no livro do reto. O sol se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro, e não houve dia semelhante a este, nem antes e nem depois dele. Ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. E tornou-se Josué e todo o Israel com ele, ao arraial, a Gilgal. Amém? Então, é essa passagem que nós vamos estar aqui meditando sobre o impossível de Deus, sobre o poder que Deus tem. Olha aqui o próprio narrador, né? Alguém deve ter escrito isso para Josué, ou mesmo ele, não sei. Mas eu sei de uma coisa, que a pessoa que narrou esse acontecimento, que no livro de Josué, está dizendo que Deus assim ouviu a voz de um homem. Entendeu? Deus ouviu a voz de um homem. E é isso que ele sempre diz, clama a mim. Ele sempre diz, buscai-me. Ele quer ouvir a voz de um homem, ele quer ouvir a nossa voz. E nós ouvimos os acontecimentos. Olha o que Deus faz para dar vitória para um ser humano que confia nele. Aqui nós acabamos de ler sobre Josué determinando algo para o sol, determinando algo para a natureza, e a natureza ouviu e obedeceu. Mas nós vemos aqui que ele falou diretamente com o sol e diretamente com a lua. Mas está escrito que Deus ouviu a voz do homem. Então o sol obedeceu, porque Deus deu ordem para o sol, obedeça a voz do meu servo. Para aí, onde você está. E o sol parou. O sol ficou lá, em pleno meio-dia. Porque aqui está dizendo que que o sol se deteve no meio do céu. Quer dizer, pleno meio-dia, não é? Pleno meio-dia. O sol ouviu a voz de Deus, porque o Senhor estava naquela guerra, pelejando por eles. O líder daquela guerra era um homem que tinha
comunhão com Deus. Um homem que confiava em Deus, um homem que viu as maravilhas de Deus, é aquele que esses dias nós estávamos lendo, que ele estava orando, sozinho, na moita, e apareceu um anjo do Senhor atrás de uma morta e falou para ele: tenha bom ânimo, levanta, tenha bom ânimo, se esforça, Josué, porque você vai fazer esse povo herdar essa terra aqui. E você vai rodear essa muralha. E essa muralha vai cair. Essa muralha de Jericó. E Josué obedeceu. E vemos aqui que ele estava lutando com muita garra. Né? Muita garra. Josué tomou Jericó, Josué tomou Ai, né? Então nós vemos aqui que o rei de Jerusalém, Adonizedeque, rei de Jerusalém, ouviu que Josué tomou Ai, que é uma cidade que chamava Ai, e havia destruído totalmente. E fizeram a Ai e ao seu rei como tinha feito a Jericó e ao seu rei. E que os moradores de Gibeon fizeram paz com os israelitas e estavam no meio deles. E eles ficaram com medo, né? E eles, pelo que o rei Adonizedeque, rei de Jerusalém, enviou a Orão, rei de Hebron, e a Pirã, o rei de Jarmute, e a Jafia, rei de Laquis, e a Debir, rei de Eglon, dizendo: subi a mim e ajudai-me e vamos ferir a Gibeon. Está escrito nos primeiros versículos, no capítulo 10. Porquanto fez paz com Josué e com os filhos de Israel. Então se ajuntaram e subiram os 5 reis dos amoreus e o rei de Jerusalém, o rei de Hebron e o rei de Jarmute, e o rei de Laquis, o rei de Eglon, eles e todos os seus exércitos, e sitiaram a Gibeon a pelejarem contra ela. Está entendendo? Aí então o que aconteceu? Josué entrou nessa guerra. Josué foi socorrer Gibeon. Até o rei de Jerusalém foi sitiar Gibeon. Gibeon estava bem encurralado, né? 5 reis contra Gibeon, né? Então Josué foi ajudar. E aí então se ajuntaram na montanha e foram lá pelejar. Aí nós vemos aqui, irmãos, que a luta veio cercando todo o Gibeon, mas Deus deu vitória através do seu servo, de Josué. Então, muitas das vezes, trazendo para a nossa vida, a gente se acha tão pequeno e sozinho. Não temos ninguém para ajudar a gente na hora que a gente mais precisa, não é? Não é assim que a gente diz sempre: eu estou encurralado. É problema que veio da direita, problema da esquerda, problema da retaguarda, problema de frente, de tudo quanto é banda. Eu estou encurralado, né? Como a gente viu aqui que Gibeon estava cercado, sitiado, não podia entrar, não podia sair. E eles não sabiam o que fazer, né? Mas Deus deu vitória, Deus deu os amoreus na mão dos filhos de Israel. E essa peleja tinha que acabar, porque
Se escurecesse, ia ficar muito difícil para ganhar essa guerra. Então, o que Josué fez? Clamou a Deus. E o coração de Josué estava voltado sempre para o Senhor, para que o Senhor pudesse socorrer. Que mesmo eles tendo uma potência, eles precisavam da graça de Deus, né? É o que está acontecendo hoje. Nós estamos vendo essa guerra, estamos vendo aí lutas, provações demais. Mas o dia que nós olharmos para o alto e ver que a redenção vem do Senhor, a vitória vem do Senhor, então a guerra ela é ganha. Quando Israel lembrar do seu Deus, a guerra será ganha, né? Nós vemos que Josué era o líder. Josué estava na frente, Josué era o capitão. E isso aí faz a gente se despertar. A liderança está na tua mão, você é líder de algo, de algum grupo, você é líder de uma igreja, você é líder do quê? Tem que saber, né, que a nossa vitória não depende somente dos guerreiros. Precisamos do Senhor, porque o Senhor lá no céu, Ele não está de braço cruzado vendo o seu povo se matar. Ele está lá vendo o que está acontecendo, mas Ele vai agir. Como que Ele vai agir? Se a pessoa não lembra dele, não pede socorro para Ele, que é o Senhor dos exércitos. Se Ele é o Senhor de guerra, um Deus guerreiro, por que não chamá-lo? Por que não invocá-lo? Por que não pedir para Ele fazer algo? Que Ele é experiente na guerra, né? Então, muitas das vezes a gente fica quebrando a cabeça e a gente vendo aí famílias destruídas, né? Relacionamentos destruídos, por falta de pedir a graça de Deus, por falta de orar, de buscar. Não dá, né? Não dá mesmo, né, para buscar Deus. Não dá mesmo, é tanta coisa que tem para fazer. Não tá dando mesmo, né? Vamos pedir oração para os outros, que é mais fácil. Não é? Aí a gente vê que a igreja vai se esfriando, o povo vai desanimando. Se o líder é desanimado, com certeza os outros também serão. Se o pai é desanimado, uma pessoa que não pega firme, os filhos também serão, né? Porque sempre alguém espelha naquele que está na frente, não é verdade? Aí a gente precisa ter força, garra, para poder conduzir essas pessoas que estão na nossa responsabilidade. Seja família, seja, né, aquilo que Deus colocou em nossas mãos. Vemos aqui a autoridade de Josué, a autoridade que ele teve. Ele viu que precisava continuar guerreando. Puxa vida, mas será que a gente vai terminar o dia? É muita gente aqui para guerrear. Poxa vida, mas é 5 reis. 5 reis contra Gibeon, né? O rei de Jerusalém viu que Josué tinha destruído totalmente Jericó e a cidade de Ai, né? Eles ficaram meio assim, né? Se ajuntaram, fizeram lá uma aliança com os valentões, né? Até o rei de Jerusalém, o rei Adonisedeque, né?
enviou mensagem para os outros reis para pelejarem contra Gibeon. Só que mesmo pequeno, Gibeon teve uma grande proteção, né? Deus deu vitória. Deus deu vitória, porque Josué socorreu Gibeon. E o Senhor conturbou diante de Israel e feriu de grande ferida, né? De grande ferida lá em Gibeon. E seguiu pelo caminho de Sobe a Betoron e o feriu até a Zeca. Sucedeu que fugiu diante deles, diante de Israel. E o Senhor lançou sobre eles do céu grandes pedras até a Zeca, e morreram, e foram muito mais os que morreram de pedras de Saraiva do que os filhos de Israel mataram a espada. Olha só, Deus mandou. Olha aqui, gente, a qual eu estava dizendo que Deus não fica de braços cruzados lá no céu olhando as pessoas lutando e Ele não ia fazer nada. Olha que além dele deter o sol e a lua, Ele mandou pedra lá de cima para matar os inimigos. Ele ajudou na guerra. Ele mandou pedra, gente. Olha lá. Meu Deus, né? Não é pedrinha não, para matar na testa, bater na testa e matar não. Ele mandou pedras grandes até a Zeca e morreram-se. Foram mais homens mortos pelas pedras que Deus mandou do céu do que aqueles que foram feridos pela espada do povo de Israel. Meu Deus. Então, olha, se for necessário, Deus se levanta do trono. Deus se levanta, Deus age. Mandou pedras grandes e mataram os inimigos de Israel. Foram mais os mortos pelas pedras que Deus mandou do que pelas espadas dos israelitas, gente. Olha, e não houve um dia tão tremendo do que aquele, nem antes e nem depois. Gente do céu. E sabe o que Josué fez ainda? Prendeu aqueles 5 reis que, em vez de ajudar, né, prendeu e matou ainda, né? Aqueles 5 reis, porém, fugiram e se esconderam numa cova em Maquedá. E foi anunciado a Josué, dizendo: acharam-se os 5 reis escondidos numa cova em Maquedá. Disse, pois, Josué: arroja grandes pedras à boca da cova e põe nelas homem que guarde. Porém vós não vos detenhais, segui os vossos inimigos e feri-os, os que ficam atrás. Não os deixeis entrar na cidade, porque o Senhor vosso Deus já vos deu na vossa mão. E sucedeu que, acabando Josué e os filhos de Israel de ferir de grande ferida, até consumi-los, e os que ficaram deles se retiraram às cidades fortes. Todo o povo se tornou em paz a Josué ao arraial em Maquedá, não havendo ninguém que movesse a sua língua contra os filhos de Israel. Olha, gente, até isso foi dito aqui, que não houve ninguém que movesse a sua língua para falar mal dos israelitas, igual a gente está ouvindo por aí, né? Ah, Deus não é Deus de Israel? Por que acontece tanta coisa assim? Sempre aconteceu. Como eu sempre digo, né? Sempre aconteceu, né? Mas a gente vê a intervenção de Deus. A gente vê que Deus deu vitória para Josué. A gente vê aqui um líder forte, um líder
que realmente ficou triste, abatido pela falta de Moisés, que Moisés morreu. Ele achou que, puxa vida, ele ficou desanimado, né? Mas quando Deus deu aquela injeção de ânimo para ele, e ele foi foi com tudo para cima mesmo, levantou com garra, porque quando Deus enviou o anjo e disse para ele: Josué, levanta, fortalece, te anima, se esforça, porque o Senhor é contigo, filho. Ele pegou aquela palavra, ele se levantou, ele foi ali um guerreiro mesmo, com ousadia. Gente, os inimigos vêm para intimidar nós. A gente não viu aí que os 5 reis, olha, até o rei de Jerusalém, Adonisedeque, que era para estar junto com Israel ali, olha, gente, eles se posicionaram todos contra Israel. Mas a gente vê aqui que ele estava com muita força mesmo, com garra, com ousadia. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer. Como que a gente vai vencer lutas nas nossas vidas se a gente ficar aí, eu não consigo, eu não posso, estão me pisando, estão me humilhando, coitadinho de mim, olha aí, não é só você não, é outro também, todo mundo está contra mim, coitadinho de mim, coitadinho, não vou conseguir. Não, o Senhor nos chamou para fazer diferença. Ele deteu até o sol, até a lua para dar vitória para Josué. Ele viu que Josué realmente acatou aquela palavra de vitória, de força, de ânimo, e realmente ele fez jus àquilo. Ele trouxe para a vida dele e ele realmente praticou o que Deus mandou. Ele foi um homem que realmente ouviu também a voz de Deus, como os outros também que nós já conhecemos aqui na palavra. Obedecer a Deus é a melhor coisa. É a melhor solução. É a melhor solução. Nunca troque as coisas de Deus pelas coisas materiais. Nunca troque o Senhor por um lazer. Primeiro busque o Senhor, depois você vai fazer o seu lazer. Nunca troque um culto pelas coisas materiais. Depois do culto você vai. Não deixe de honrar esse Deus, que a gente necessita tanto desse Deus. Olha só, ele parou o sol, parou a lua, gente. Josué falou assim, Josué estava lá lutando. Olha, era gente, hein? Era soldado, hein? Era guerreiros, hein? Meu Deus, até o povo de Jerusalém, até o rei de Jerusalém. Fora os 5 reis com todos os seus exércitos. E Josué lá lutando. Aí o Josué olhou e viu que não vai dar não. Até de tarde não vai dar. É muita gente. Já pensou o cansaço, né? Misericórdia. E aí Josué falou, ô sol, para aí, te detém. Detém aí, sol. Né? Sol, detém aqui em Gibeon. Fica aí no seu lugar. Porque eu tenho que terminar essa guerra. Ô lua, não se mova do seu lugar. Fica aí onde você está. Seria, em nome do Senhor. Pode ser, né? Porque também não é tudo que eles escrevem. Mas aqui a gente viu aquela determinação e aquele grito, aquele brado, aquela autoridade chegou não somente no sol, ultrapassou o sol, foi lá para cima, chegou lá no trono de Deus. Meu Pai, eu vejo o céu parado, olhando para o céu. Deus do trono se levanta, aqueles milhões de anjos olhando. Meu Deus, que ousadia desse homem, que autoridade. O sol obedece à voz de Josué. O próprio Deus disse, lua, obedece à voz de Josué.
E aí foi aquela guerra. Quando não, Deus falou, tá, pera lá. É muitos guerreiros contra o meu povo, pois eu vou dar um jeito. E Deus pegou espadas? Não, Deus pegou pedras grandes e mandou lá para baixo. Matou um monte. Chega, seus inimigos. E foram mais aqueles que Deus derrotou pelas pedras grandes do que pela espada de Josué, do povo de Israel. Então, quando Deus entra na peleja, é para ganhar. Quando Deus entra na batalha, é para vencer. Então, nós temos um Deus guerreiro, nós temos um Deus poderosíssimo. Nós precisamos acatar isso, precisamos conhecer quem é esse Deus. É um Deus que está no céu, mas que Ele não deixa de olhar para a terra, né? No que nós precisamos que Deus haja na nossa vida? É só nós ter ousadia. E a gente tem que parar de ficar com a cabeça baixa, a gente tem que parar de dar uma de dodói e levantar. E se valorizar. Vamos se encher de Deus. Vamos se encher do Espírito Santo. A gente não pode sair derrotado dessa guerra. A gente precisa ter vitória. A gente precisa de ganhar essa batalha. Qual é a tua batalha? Você está achando que não vai dar tempo? É só você repreender o tempo. Eu vou conseguir. Em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Eu vou. Agora, se você abaixar a cabeça para o inimigo falar, não, você não vai vencer, você vai ficar aqui comigo, você diz, não, eu vou vencer, eu vou para a guerra. Venha para a guerra, meu irmão. Em nome de Jesus. Tem muitos irmãos que, em vez de obedecer à voz de Cristo, estão obedecendo à voz do inimigo. Tem famílias que faz de tudo para você não servir a Deus e você está caindo na garra. Não, outro dia você vai na igreja, outro dia você faz isso, aquilo, e você está caindo. Cuidado. Nós temos que obedecer a um Deus que nos colocou na guerra. Deveria ter colocado nós na guerra? Deveria, porque a gente se alistou como soldado para a guerra. E nós temos que ir até o fim, com certeza da vitória. Amém? Deus abençoe, vamos orar. Vamos orar um pelos outros, vamos orar por Israel, vamos orar pela paz de Jerusalém, vamos orar pela nossa paz, pela nossa vida, para que a gente venha ser vencedor, se espelhar nos exemplos de Josué, de Davi, né, dos demais guerreiros do Senhor. De Moisés, que mesmo com os braços cansados, ele erguia aqueles braços cansados. Conforme ele erguia os braços, ele ganhava a guerra. Então a gente vê que tinha guerra ali até no deserto. Mas Deus dava vitória, por conta que tinha gente ali que confiava nesse Deus poderoso. Amém? Vamos ganhar, irmãos, vamos estar sempre orando, buscando a face do Senhor. Que Deus venha abençoar a tua casa, teu povo. E vamos honrar a Deus em primeiro lugar, porque honrando a Ele nos honrará. Amém? Tenha a paz de Jesus, o justo Cordeiro. Amém. Deus abençoe.